Você sabia que mais de 80% dos idosos têm deficiência do que os cientistas agora chamam de vitamina muscular? A deficiência de vitamina D é epidêmica entre os idosos e está sabotando silenciosamente sua força. Veja por que isso importa. A vitamina D não é apenas para a saúde óssea. Pesquisadores de Harvard descobriram que a vitamina D ativa diretamente os genes responsáveis pela síntese e crescimento da proteína muscular. Suas células musculares possuem receptores específicos de vitamina D que, quando ativados, desencadeiam vias que constroem e preservam o tecido muscular. Ainda mais surpreendente, um estudo inovador publicado no JAMA Internal Medicine descobriu que idosos com níveis ideais de vitamina D tinham 25% mais força muscular do que aqueles com deficiências. Eles também apresentaram equilíbrio, coordenação e tempo de reação significativamente melhores, fatores críticos para a prevenção de quedas. Os superidosos que mantêm a força juvenil até os 80 anos quase universalmente apresentam níveis ideais de vitamina D acima de 40 nanogramas por mililitro, enquanto o idoso médio apresenta níveis abaixo de 20 nanogramas por mililitro, o que é classificado como deficiência. Então, como você pode otimizar sua vitamina D? Embora a exposição à luz solar ajude, ela se torna menos eficaz à medida que envelhecemos, pois nossa pele produz 50% menos vitamina D a partir da luz solar aos 65 anos, em comparação aos 20 anos. A maioria dos idosos precisa de suplementação, mas a recomendação diária padrão de 600 unidades internacionais é lamentavelmente inadequada. Pesquisas sugerem que a maioria dos idosos precisa de 2.000 a 4.000 unidades internacionais por dia para atingir níveis ideais, embora isso deva ser personalizado com base em exames de sangue. Combine isso com alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordurosos, gemas de ovo e laticínios fortificados, e 15 a 20 minutos de exposição direta ao sol ao meio-dia, sempre que possível. Um aviso importante. A vitamina D atua em sinergia com a vitamina K2, que direciona o cálcio para os ossos em vez das artérias. Sem a quantidade adequada de K2, encontrada em alimentos fermentados e certos produtos de origem animal, a suplementação de vitamina D em altas doses pode contribuir para a calcificação arterial. Essa relação essencial entre as vitaminas raramente é discutida, mas pode fazer toda a diferença nos seus resultados. Portanto, peça ao seu médico um exame de sangue de vitamina D para determinar seus níveis atuais. Em seguida, trabalhe para otimizá-los acima de 40 nanogramas por mililitro para máxima preservação muscular. Hábito número 4. Gerenciamento diário da inflamação. Então, o que os superidosos com força muscular excepcional têm em comum? Bem, todos eles têm níveis de inflamação notavelmente baixos. Os cientistas agora reconhecem que a inflamação crônica de baixo grau, frequentemente chamada de inflamagem, é um dos principais causadores da perda muscular em idosos. Esse processo inflamatório silencioso ativa vias moleculares que decompõem a proteína muscular mais rápido do que seu corpo consegue reconstruí-la. Ainda mais preocupante, a inflamação bloqueia os sinais anabólicos que normalmente estimulariam o crescimento muscular após o exercício ou o consumo de proteína. Um estudo pioneiro da Universidade Tufts descobriu que idosos com os marcadores de inflamação mais altos perderam massa muscular 3 vezes mais rápido do que aqueles com os níveis mais baixos, independentemente de seus hábitos de exercício ou ingestão de proteínas. Os superidosos que mantêm a força da juventude seguem estratégias anti-inflamatórias específicas que a maioria dos idosos ignora. Primeiro, eles priorizam a qualidade do sono, dormindo de 7 a 8 horas ininterruptas em quartos completamente escuros. A privação de sono aumenta as citocinas inflamatórias em até 40%, acelerando diretamente a degradação muscular. Da mesma forma, a exposição ao calor por meio de saunas ou banhos quentes ativa proteínas de choque térmico que reparam células musculares danificadas e previnem a degradação proteica. Um estudo realizado na Finlândia constatou que o uso regular da sauna, de 4 a 7 vezes por semana, foi associado a uma perda muscular 40% menor em um período de 10 anos, em comparação com pessoas que não utilizam sauna. O segundo estressor hormético é o jejum intermitente ou a restrição alimentar por tempo. Ao condensar a alimentação em uma janela de 8 a 10 horas diárias, os superidosos ativam a autofagia, que é o processo de limpeza celular que remove componentes danificados e melhora a qualidade muscular.
Pesquisas do Instituto Salk constataram que essa prática melhora a função mitocondrial muscular em até 10% em apenas 12 semanas, mesmo sem perda de peso. O terceiro estressor hormético envolve contrações musculares breves e intensas. Os superidosos realizam regularmente o que os cientistas chamam de exercícios isométricos de superação, que consiste em empurrar ou puxar objetos imóveis com esforço máximo por 5 a 10 segundos. Essas contrações breves, porém intensas, enviam sinais poderosos às células musculares para que mantenham seu tamanho e função sem causar desgaste excessivo nas articulações. O que torna esses estressores tão eficazes é sua natureza intermitente. Eles devem ser breves, seguidos por um amplo tempo de recuperação. Quando implementados corretamente, esses estressores controlados ativam genes de longevidade, como sirtuínas e FOXes, que preservam especificamente o tecido muscular durante o envelhecimento. Tente começar com essas práticas aos poucos e gradualmente desenvolver tolerância. Lembre-se, o objetivo é um estresse leve e benéfico, não sobrecarregar seu organismo. Hábito número 6. Horário estratégico para consumir proteínas. A maioria dos idosos se concentra na quantidade de proteína que consome, mas pesquisas mostram que o momento em que você a consome pode ser ainda mais importante. À medida que envelhecemos, nossos corpos se tornam menos eficientes no uso de proteínas, um fenômeno que os cientistas chamam de resistência anabólica. Um estudo publicado no Journal of Nutrition descobriu que idosos precisam de proteína estrategicamente distribuída ao longo do dia, em vez de concentrada em uma única refeição, como a maioria dos idosos. Aqui está a parte crucial. Seus músculos têm uma janela de oportunidade para a síntese proteica que dura cerca de 3 a 4 horas após cada refeição. Quando você consome toda a sua proteína no jantar, como a maioria dos idosos, está perdendo oportunidades de construção muscular durante o resto do dia. A abordagem ideal é consumir de 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade em cada refeição, distribuídas uniformemente ao longo do dia. Isso significa que o café da manhã deve incluir fontes de proteína como ovos, iogurte grego ou um smoothie proteico, não apenas torradas ou cereais. O almoço e o jantar devem continuar esse padrão com carnes magras, peixes, laticínios ou proteínas vegetais, como feijão e lentilhas, para vegetarianos. Essa estratégia de distribuição de tempo por si só pode aumentar a síntese de proteína muscular em até 25%, em comparação com o consumo da mesma quantidade de proteína concentrada em menos refeições. Participantes de um estudo de 12 semanas da Universidade do Texas que seguiram essa abordagem ganharam em média 540 gramas de músculo, apesar de não terem feito nenhuma outra mudança no estilo de vida. Lembre-se, não é apenas a quantidade de proteína que você precisa, mas também o momento em que você a ingere, que determina se seus músculos ficarão mais fortes ou continuarão a se deteriorar. Hábito número 5. Otimização da vitamina D. Você sabia que, aos 80 anos, uma pessoa perde, em média, até 50% da massa muscular em comparação com a juventude? Essa condição devastadora, chamada sarcopenia, afeta mais de 50 milhões de idosos em todo o mundo e está silenciosamente roubando a independência de milhões de idosos. Todos os anos, mais de 300 mil idosos são hospitalizados devido a quedas diretamente relacionadas à fraqueza muscular. A parte realmente chocante. Se você está aprendendo algo valioso aqui e quer saber mais, inscreva-se no canal Vida Saudável 365 e ative o sininho para não perder dicas de saúde essenciais. Pesquisas do Journal of Physiology mostram que essa perda muscular maciça não é inevitável. Embora a maioria dos idosos de 70 anos tenha dificuldade para subir escadas ou mesmo se levantar de uma cadeira sem ajuda, existe um grupo notável de idosos que mantém a força muscular, a função e até a aparência de pessoas décadas mais jovens. Esses superidosos muitas vezes superam indivíduos com metade da sua idade em testes de força, continuando a escalar montanhas, praticar esportes e viver vidas completamente independentes até os 90 anos. Gostou dessa informação? Comente 1 se você está se surpreendendo e 0 se você já sabia. Então, qual é o segredo deles? Bem, cientistas da Clínica Mayo identificaram hábitos específicos que retardam drasticamente e até mesmo revertem a perda muscular relacionada à idade, hábitos que 93% dos idosos desconhecem completamente. E o hábito mais crítico,
Aquele que pesquisadores da Escola Médica de Harvard descobriram que pode reconstruir a massa muscular perdida mesmo aos 70 e 80 anos, é algo que a maioria dos médicos nunca menciona aos seus pacientes mais velhos. Na verdade, muitos médicos ainda dão conselhos que contradizem diretamente o que a ciência agora mostra ser essencial para manter a força à medida que envelhecemos. Se você acha que essa informação é útil, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam viver com mais força e saúde. Fique conosco até o final, porque o hábito número 1 é algo que você provavelmente faz errado todos os dias. É um erro comum que ativa vias genéticas que aceleram a deterioração muscular. Corrigir esse hábito pode ser a diferença entre prosperar de forma independente ou se tornar dependente de outras pessoas na velhice. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários abaixo de onde você está assistindo e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais vídeos como este. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Hábito número 7. Estressores hormonais. O hábito mais contraintuitivo de pessoas de 80 anos com força excepcional é que elas se expõem regularmente a certas formas de estresse, o que os cientistas chamam de estressores horméticos. Hormese refere-se aos efeitos benéficos produzidos pela exposição a baixas doses de agentes que, de outra forma, seriam prejudiciais em doses mais altas. Em termos simples, o que não te mata te fortalece, literalmente, especialmente quando se trata dos seus músculos. Está gostando dessas dicas? Não se esqueça de inscrever-se no canal Vida Saudável 365 e deixar o seu like para que mais pessoas possam ser ajudadas a fortalecer a saúde na velhice. Pesquisas do Instituto Bach para pesquisa sobre envelhecimento descobriram que exposições curtas a estressores específicos ativam mecanismos de proteção celular que não apenas preservam os músculos, mas podem, na verdade, melhorar sua função e crescimento, mesmo em pessoas com mais de 80 anos. O primeiro estressor hormético que os superenvelhecidos usam é a variação de temperatura. Breves exposições ao frio, como terminar o banho com 30 a 60 segundos de água fria, ou breves mergulhos frios, ativam a gordura marrom, aumentam a biogênese mitocondrial e desencadeiam um hormônio chamado adiponectina, que protege o tecido muscular da degradação. Segundo, eles são meticulosos com a saúde intestinal. Pesquisas recentes da Universidade da Califórnia descobriram que alterações relacionadas à idade nas bactérias intestinais contribuem significativamente para a inflamação sistêmica. Pessoas com excesso de idade consomem diversas fontes de fibras diariamente, comendo mais de 30 frutas vegetais diferentes semanalmente, além de alimentos fermentados como iogurte, kefir e chucrute, que contêm probióticos naturais. Em terceiro lugar, eles são estratégicos quanto à intensidade dos exercícios. Embora o movimento consistente seja crucial, o excesso de exercícios de alta intensidade pode, na verdade, aumentar a inflamação em idosos. Pessoas com excesso de idade normalmente se exercitam em intensidade moderada na maioria dos dias, com breves períodos de alta intensidade apenas 1 a 2 vezes por semana. Finalmente, eles incorporam compostos anti-inflamatórios específicos de forma consistente, particularmente ácidos graxos ômega 3, de 2 a 3 gramas diários de peixes gordos ou suplementos, curcumina da cúrcuma e alimentos ricos em polifenóis, como frutas vermelhas, chá verde e azeite de oliva extra virgem. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que essa combinação reduziu os marcadores inflamatórios em até 29% em apenas 12 semanas. Portanto, tente monitorar sua inflamação com um simples exame de sangue que mede a proteína C reativa de alta sensibilidade, HSCRP. Pessoas superenvelhecidas geralmente mantêm níveis abaixo de 1,0 mg por litro, enquanto o idoso médio tem níveis de 3 a 5 vezes maiores. Hábito número 3. Tomar vitaminas específicas diariamente. Enquanto a maioria das recomendações nutricionais se concentra em macronutrientes como proteínas, carboidratos e gorduras, pessoas superenvelhecidas com força muscular excepcional prestam atenção meticulosa a micronutrientes específicos que auxiliam diretamente a função muscular e a síntese proteica. Esses nutrientes essenciais atuam como facilitadores que permitem que seu corpo utilize totalmente a proteína que você consome e maximize os benefícios do exercício. Sem eles, você pode comer bastante proteína e se exercitar regularmente, mas ainda assim perder massa muscular.
Em primeiro lugar, está o magnésio, o que pesquisadores da Universidade de Vermont chamam de eletrólito esquecido para a saúde muscular. Mais de 70% dos idosos têm deficiência desse mineral, necessário para mais de 300 reações enzimáticas relacionadas à função muscular. Um estudo de 2021 publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que idosos com níveis ideais de magnésio apresentaram força de preensão 30% maior e desempenho físico significativamente melhor em comparação com aqueles com deficiências leves. Pessoas superenvelhecidas costumam consumir alimentos ricos em magnésio diariamente, como folhas verdes escuras, nozes, sementes e chocolate amargo, e frequentemente suplementam com formas altamente biodisponíveis, como o glicinato ou treonato de magnésio. Em seguida, vem a creatina, que não é exclusiva para jovens fisiculturistas. Pesquisas da Universidade McMaster descobriram que a suplementação de creatina em idosos aumentou significativamente mais a massa muscular, a força e a função cognitiva do que o treinamento de força isoladamente. Uma dose diária de 3 a 5 gramas pode aumentar a produção de energia muscular e o conteúdo de água nas células musculares, criando um ambiente anabólico. Em terceiro lugar, está uma vitamina B frequentemente negligenciada, a B12 metilada. À medida que envelhecemos, nossa capacidade de absorver B12 diminui drasticamente devido à redução da acidez estomacal. Ainda mais preocupante, medicamentos comuns como metformina e inibidores da bomba de prótons esgotam ainda mais essa vitamina essencial. Uma deficiência afeta diretamente a produção de energia muscular e a função. Pessoas superenvelhecidas costumam suplementar com metilcobalamina, a forma ativa, em vez da cianocobalamina mais barata encontrada na maioria dos multivitamínicos. Igualmente importantes são os cofatores minerais, como o zinco, selênio e cromo, que auxiliam diretamente na síntese proteica e na sensibilidade à insulina, crucial para o fornecimento de nutrientes ao tecido muscular. Um estudo abrangente da Universidade Tufts descobriu que idosos com níveis ideais desses minerais mantiveram até 22% mais massa muscular em um período de 5 anos, em comparação com aqueles com deficiências. Em vez de tomar um multivitamínico universal, os superidosos geralmente fazem testes de micronutrientes para identificar suas deficiências específicas e suplementar adequadamente. Essa abordagem personalizada garante que eles estejam atendendo às suas necessidades bioquímicas únicas, em vez de desperdiçar dinheiro com nutrientes de que não precisam. Hábito número 2. Preservar suas junções neuromusculares. Aqui está algo fascinante que a maioria dos idosos nunca ouve falar. A perda muscular não se refere apenas às fibras musculares em si, muitas vezes, é a conexão entre os nervos e os músculos que se deteriora primeiro. Essas conexões, chamadas junções neuromusculares, são como as tomadas elétricas que alimentam seus músculos. Quando se deterioram, um processo que se acelera drasticamente após os 60 anos, seu cérebro não consegue se comunicar efetivamente com seus músculos, independentemente da quantidade de proteína que você ingere ou da frequência com que se exercita. Uma pesquisa inovadora da Universidade de Michigan descobriu que pessoas superenvelhecidas com força excepcional têm junções neuromusculares notavelmente bem preservadas em comparação com idosos típicos. Ainda mais empolgante, os cientistas descobriram práticas específicas que podem manter e até mesmo restaurar essas conexões cruciais. A primeira prática envolve padrões de movimento específicos que exigem decisão e coordenação. Atividades como Tai Chi Chuan, dança, tênis ou até mesmo ping-pong demonstraram fortalecer as vias neurais para os músculos de maneiras que a simples caminhada ou o treinamento de força tradicional não conseguem. Essas atividades forçam o sistema nervoso a recrutar fibras musculares em padrões precisos, reforçando as junções neuromusculares. Um estudo de 2020 publicado no Journal of Physiology descobriu que idosos que se envolveram em atividades que exigem coordenação 2 vezes por semana tiveram 31% mais preservação das junções neuromusculares em comparação com aqueles que realizaram apenas exercícios convencionais. A segunda prática envolve compostos que promovem especificamente a saúde neuromuscular. O ácido alfa-lipoico e a acetil L-carnitina demonstraram proteger a conexão nervo-músculo de danos oxidativos. Ainda mais promissor, certas formas de vitamina B1, especificamente a benfetamina e a huperzina do musgo chinês, podem aumentar a acetilcolina, que é o principal neurotransmissor que ativa os músculos.
Os superidosos também incorporam práticas respiratórias específicas que ativam o nervo vago, o que ajuda a regular a comunicação neuromuscular. Práticas simples como a respiração em caixa, inspirando contando até 4, segurando até 4, expirando até 4, segurando até 4, por apenas 5 minutos diários, demonstraram melhorar a ativação neural dos músculos em até 15%. Talvez o mais fascinante seja a conexão entre o engajamento cognitivo e a preservação neuromuscular. Um estudo histórico da Universidade de Colômbia descobriu que idosos que se envolviam regularmente em atividades cognitivas complexas mantinham uma função muscular significativamente melhor. Os pesquisadores concluíram que desafiar o cérebro beneficia diretamente o sistema neuromuscular por meio de vias neurais compartilhadas. Ao implementar essas estratégias de preservação neuromuscular, os superidosos mantêm as conexões críticas que permitem que seus cérebros recrutem fibras musculares com eficácia até os 80 anos e além. Hábito número 1. Treinamento de resistência progressiva. Chegamos ao hábito mais importante que separa os idosos de 80 anos com força excepcional de seus pares, que é a prática que pesquisadores da Universidade Tufts chamaram de o medicamento anti-envelhecimento mais eficaz já descoberto. Treinamento de resistência progressivo, mas não da maneira como a maioria dos idosos o aborda. Os superidosos com níveis de força décadas mais jovens do que sua idade real praticam treinamento de resistência com protocolos específicos que combatem diretamente os mecanismos biológicos da perda muscular. Aqui está a verdade fundamental que a maioria dos idosos nunca aprende. Seus músculos funcionam pelo princípio do use ou perca, mas com uma ressalva importante: eles precisam ser desafiados progressivamente para serem preservados. Caminhar, fazer hidroginástica ou usar os mesmos pesos leves semana após semana simplesmente não são suficientes para manter a massa muscular após os 60 anos. O que torna a abordagem dos superidosos diferente? Primeiro, eles se concentram na intensidade em vez da duração. Uma pesquisa da Universidade McMaster descobriu que idosos que realizaram treinamento de resistência de alta intensidade, trabalhando até quase a falha 2 vezes por semana, ganharam mais músculos do que aqueles que realizaram treinamento de intensidade moderada 5 vezes por semana. O fator-chave é atingir o que os fisiologistas do exercício chamam de falha muscular momentânea, que é o ponto em que você não consegue realizar outra repetição com boa forma. Isso envia poderosos sinais anabólicos que ativam a síntese de proteína muscular por até 72 horas após o exercício. Em segundo lugar, os superidosos priorizam movimentos compostos que envolvem vários grupos musculares simultaneamente. Agachamentos, levantamento terra, remadas, desenvolvimentos e puxadas são frequentemente versões modificadas, apropriadas para sua mobilidade e saúde articular. Esses movimentos desencadeiam uma resposta hormonal maior do que exercícios de isolamento, como rosca direta ou extensões de perna. Em terceiro lugar, eles implementam sobrecarga progressiva, o que significa aumentar gradualmente a resistência ou a dificuldade ao longo do tempo. Seus músculos se adaptam a qualquer estresse que você coloque sobre eles, então usar os mesmos pesos mês após mês leva à estagnação. Os superidosos monitoram seus treinos e se desafiam continuamente a fazer um pouco mais do que antes. Em quarto lugar, eles priorizam fases excêntricas ou de descida dos exercícios, que pesquisas mostram serem particularmente eficazes para o desenvolvimento de força em adultos mais velhos. Abaixar os pesos lentamente cria maior tensão nas fibras musculares com menos estresse nas articulações. O que é realmente notável é a eficácia dessa abordagem, mesmo para quem começa tarde. Um estudo inovador da Universidade do Alabama descobriu que indivíduos na faixa dos 70 anos que iniciaram o treinamento de resistência progressiva ganharam em média 1,5 kg de músculo e aumentaram a força em 35% em apenas 12 semanas. Igualmente impressionante, essas mudanças foram acompanhadas por melhorias no controle da glicemia, densidade óssea e função cognitiva. Então, qual é o erro mais comum que os idosos cometem? Bem, é acreditar que o treinamento de resistência é perigoso ou desnecessário para a idade deles. Na realidade, não realizar o treinamento de resistência é muito mais perigoso, pois permite que a cascata de perda muscular continue inabalável, levando eventualmente a fragilidade, quedas e perda de independência. Se você implementar apenas um hábito deste vídeo, torne-o um treinamento de resistência progressivo.
Comece com orientação profissional para garantir a forma correta. Comece com intensidades apropriadas para o seu nível de condicionamento físico atual e aumente gradualmente a partir daí. Até mesmo 2 sessões de 30 minutos por semana podem mudar drasticamente sua trajetória de envelhecimento. Aí estão os 7 hábitos baseados em evidências que explicam como algumas pessoas de 80 anos mantêm a força muscular de pessoas décadas mais jovens. Comece hoje com um hábito que lhe parecer mais acessível e, em seguida, incorpore os outros gradualmente. Seu eu do futuro agradecerá pelo investimento que você está fazendo agora em sua força e independência a longo prazo. Agora, queremos saber sua opinião. Qual desses 7 hábitos você já pratica e qual mais o surpreendeu? Você conhece alguém na casa dos 70 ou 80 anos que tenha uma força excepcional para a idade? Compartilhe suas experiências e opiniões conosco nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvi-las. Obrigado por assistir.